O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então, ele correu à frente, subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na sua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também esse homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Amém. Querido povo de Deus, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, é nas Santas Chagas do Senhor, chagas dolorosas e gloriosas, que nós somos chamados a pedir que sejam derramadas as graças e bênçãos do céu. Filhos, toda terça-feira nos reunimos, mas não só na terça. Diariamente, pelo terço das Santas Chagas, diariamente pela novena de Jesus das Santas Chagas, esta devoção que cresce no Brasil, fora do Brasil, e tem dado muitos frutos de cura, de bênçãos, de vidas transformadas em Deus. E hoje, o Evangelho de São Lucas nos relata uma vida transformada. Zaqueu, ele está em Jericó, a mesma cidade onde Jesus operou um outro milagre, o cego Bartimeu, e há poucos dias foi o Evangelho. Jericó, a cidade abaixo do nível do mar, uma das mais antigas cidades do mundo. E nesse contexto, Jesus está atravessando a cidade, que não é muito grande, não é nem hoje e muito menos no tempo. Mas havia um homem cobrador de impostos, chefe dos cobradores de impostos. E lembremos que cobrador de imposto era como que um inimigo do povo de Israel, porque eles exerciam uma função
nada prestigiada, pelo contrário, eles exerciam uma função que feria o princípio do povo de Israel. Era como que alimentando a presença dos romanos, que eram invasores. Um cobrador de imposto era como que alguém que havia negado a sua fé e tinha passado a ser um impuro, um pecador, um colaborador do anti-reino. Era Zaqueu. Tinha um preço muito alto. Tanto que quando fala dos perdidos, se você olhar na Bíblia, não é mero detalhe. Primeiro fala do cobrador de impostos e contra os cobradores de impostos, e depois falam dos pecadores. Um cobrador de imposto era odiado. Era um problema social, mas principalmente, e não dá muito para dividir isso no tempo de Jesus, uma questão religiosa. E exatamente esse procurava ver Jesus. Zaqueu, estatura baixa, pequeno. Judeu já é baixo por natureza. E esse era mais ainda. Uma limitação. Mas é impressionante perceber que dentro de Zaqueu, não obstante ser poderoso, apesar de ser rico, de não ter necessidades, dentro dele tinha uma inquietação tremenda. Isso é importante perceber na pessoa de Zaqueu. Ele tinha tudo. Ele tinha privilégio, ele tinha riqueza, ele tinha pessoas que ele comandava, mas tinha algo que ele não tinha: respostas. Havia, pelo que tudo indica, um vazio interior. Havia dentro dele uma busca de algo maior. E ele não se deixou levar pela limitação. Ele não se deixou levar pelo fato de ser de baixa estatura. Não é um mero detalhe. Às vezes, meus irmãos, nós temos limitações. Seja de um lado, de outro. Mas nós somos chamados a enfrentar os problemas com criatividade. Vou repetir de novo. Os nossos problemas, e às vezes até limitações físicas, também em outros aspectos, nós somos chamados a enfrentar com criatividade e ousadia. Às vezes um problema não é um ponto final. Aí é nós sermos criativos, sermos ousados, porque o fato dele subir na figueira não está descrito simplesmente para fazer um quadrinho. Ele está ali para mostrar que Zaqueu usou dos recursos que tinha para ver Jesus. Compreende essa mensagem? Às vezes nós queremos ver o Senhor, mas não nos arriscamos, não nos empenhamos, não pedimos ao Divino Espírito Santo criatividade. Isso, meus irmãos, eu falo na vida pessoal, isso na vida familiar, isso enquanto igreja. A igreja tem que ser ousada. A igreja, falo como obra evangelizar, temos que ser criativos.
É importante, é uma graça do Espírito Santo. Então temos que pedir: Senhor, eu estou com um problema aqui, me ilumina. Eu estou com uma situação limite, me mostre o que eu posso fazer a mais. Zaqueu é muito impressionante nesse aspecto. E ele subiu, e o Senhor olhou. O Senhor enxerga. Quando Jesus passou, ele olhou para cima. Esse olhar de Jesus é muito forte, porque o Senhor vê as nossas iniciativas. O Senhor enxerga as nossas buscas. O Senhor vê aquilo que nos dispomos. Se você observar no Evangelho, quantas vezes escreve: o Senhor viu. O Senhor viu, no meio da multidão, ele viu um pequenininho, um nanico lá trepado na figueira. Parece um detalhe, mas é para dizer que o Senhor te enxerga. O Senhor tudo vê. Hoje na leitura orante, e eu insisto, porque é um dos textos mais lindos sobre a palavra de Deus, que foi Hebreus capítulo 4, do versículo 10 a 12, que dizia: nada passa despercebido do olhar de Deus. Tudo está na ciência de Deus. A nossa vida, e é a Ele que prestaremos conta da nossa vida. E continuava, aí voltando um pouco antes, a palavra de Deus, que é como uma espada de dois gumes, Hebreus 4, 10, 11, penetra no espírito e julga os sentimentos, julga os pensamentos, julga aquilo que está dentro de nós. É impressionante isso. Não é para dizer que Deus tem um olho que tudo vê, não é só isso, mas é dizer que diante de Deus nós não somos um número, nós não somos uma multidão, nós somos singulares. E cada iniciativa pode passar despercebida dos outros, mas de Deus nunca. É impressionante, meus irmãos. E quando o Senhor vê esse movimento de Zaqueu, e é esse movimento que Deus espera de mim e de você, esse movimento de busca, esse movimento de querer mais. Não basta só ter o vazio, é querer preencher o vazio em Deus. Não basta só ter insatisfação, é compreender como Zaqueu, que quem vai preencher e dar satisfação à sua vida é Jesus. Esse movimento de busca, isso é caminhada espiritual, isso é o itinerário espiritual, que todos nós somos chamados a fazer, que a família é chamada a fazer, que a igreja é chamada a fazer. O Senhor disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Por que desce depressa? Por que depressa? Zaqueu tinha pressa. Até isso Jesus percebe. A tua resposta chegou, Zaqueu. Você está com pressa de me encontrar? Eu estou com pressa de te levar à salvação. O Senhor tem pressa em trazer a salvação para a nossa vida. Lucas não escreveria isso, que Jesus disse: Zaqueu, desce depressa. Depressa. Pressa para quê? Pressa que Deus tem de entrar na nossa casa.
pressa que Deus tem de tomar posse de nossas almas, pressa que Deus tem de nos trazer a salvação, pressa que o Senhor tem de trazer a redenção pelas suas santas chagas, pela aspersão do seu sangue, a redenção da humanidade. E é impressionante, porque imediatamente São Lucas nos fala de algo que diz: ele desceu depressa. Não tinha mais por que esperar, não tinha mais por que ficar em cima do galho, não tinha mais por que se demorar. Meus irmãos, às vezes tem gente que tem um ótimo plano na cabeça, mas planos não executados são planos falidos. Escutou? Mas em janeiro vai ser diferente, eu vou ter a chance de mudar. Será? Mas o ano que vem vai ser diferente. Será? Eu sou do princípio, não deixa a marmita azedar. Não deixa o leite derramar. Não fique consertando os erros. Conserte hoje, rápido. Tenha pressa. Tenha pressa para acertar. Tenha pressa para se converter. Tenha pressa para mudar. Tenha pressa para salvar teu casamento. Tenha pressa para salvar tua alma. Tenha pressa de fazer o bem. Ótimos planos, planos maravilhosos. E do ponto de vista infalíveis, na tua cabeça, só são planos falidos. Ele desceu com pressa. Havia um motivo para ter pressa. E o evangelista ainda diz: recebeu Jesus com alegria. Antes ele estava curioso, antes ele estava inquieto, antes ele estava afoito. Agora, quando Jesus lhe dirige uma palavra, São Lucas nos apresenta um sentimento que não tinha dito antes: alegria. Eu não diria que seria uma alegria fortuita. É uma alegria de quem encontrou o Senhor. Não é uma alegria sem problemas. Ele tinha muitos problemas para enfrentar. É a alegria de quem sabia: agora encontrei. Então, eu me conforto no Senhor. Alegria de ter encontrado. E Jesus foi na casa dele. Jesus é um homem extremamente livre. A liberdade de nosso Senhor me encanta. Porque ele foi na casa de um homem odiado pelos judeus. Ele entrou numa casa e quando ele pisou na soleira, primeiro por ter falado, e quando ele pisou na soleira da casa de Zaqueu, Jesus estava assinando a sua morte. Pelo menos naquele momento, críticas tremendas. Essa liberdade que Jesus tinha só podia ser de um homem extremamente íntegro, puro, santo, nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua paz interior, que nada lhe tirava. E quando lhe tirava, era Deus que confortava. Jesus entrou e foi comer. É impressionante isso. Mas é impressionante também que eles começaram a murmurar, dizendo: ele que se diz o Messias
foi se hospedar, jantar na casa de um pecador. É que para nós a gente não entende muito, mas para um judeu era algo inadmissível. Eu não vou comparar, porque senão eu ia fazer um paralelo. Mas veja, o encontro com Jesus, ainda Zaqueu não prometeu nada. Mas quando Jesus entra na casa, senta na mesa, a alegria dele foi tão grande que ele entendeu: nada que eu tinha, alegria me trazia. Nada que eu tinha me trazia felicidade. Agora encontrei a felicidade. Então, Senhor, ele era um homem rico. Metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se defraudei alguém, darei 4 vezes mais. Jesus não pediu nada. Jesus não pediu isso. Mas é que ele sabia a pedra no sapato. Ele sabia o que devia fazer. Ele sabia qual era o caminho. É impressionante, meus irmãos, que a partir daquele momento, hoje a salvação entrou na tua casa. Eu te pergunto, o que é que o Senhor está pedindo? Abra mão. O que eu não diria que nem o Senhor está pedindo, tua consciência está pedindo. Abra mão. Não precisa ser necessariamente questões materiais. Não precisa. Para Zaqueu era um ponto. Mas o que o Senhor está dizendo? Abra mão. Entrega. Se livra. Cada um tem um apelo. Então o Senhor confirmou: hoje a salvação entrou na tua casa. É isso que o Senhor quer dizer para mim e para você. Depois de toda essa pedagogia, que é um texto catequético, sempre, e mais ainda quando é Lucas, o que o Senhor está pedindo, o que o Senhor está suscitando, para que Ele possa dizer: hoje a salvação quer entrar na tua casa, hoje a salvação quer entrar no mundo, a salvação quer entrar na igreja, a salvação na relação da igreja, quer entrar na tua família, a salvação quer entrar no teu casamento, a salvação quer entrar na tua casa, mais importante, que é teu interior. O que você entregaria para que essa salvação entrasse? Filhos e filhas, vamos pedir a Deus essa graça, que hoje, e quando eu falo hoje, hoje mesmo, terça-feira, a salvação entre na minha casa. A salvação entre na minha história. A salvação se confirme na minha vida. Peçamos ao Senhor. Amém. Eu gostaria ainda, o que vai repercutir muito, o testemunho hoje de um senhor de Brasília. Quem escutou Experiência de Deus, bem. Quem não escutou, por favor, às 5 horas eu subo no YouTube, à noite, no reprise. Ele dizendo que entrou numa profunda depressão. Brasília, Distrito Federal.
E ele dizia, palavras dele, rezava o terço, mas começou a perder a vontade de viver. Senhor Vicente de Brasília, um homem que fala gostoso. E ele dizia, uma depressão, fui aos médicos, mudei de médico, e nada resolvia. Não dormia, não tinha alegria. Até que a esposa lhe falou do terço das Santas Chagas. E mandou para o celular dele. Nos primeiros dias, ele não tinha força para rezar. Então ele só escutava. Ele dizia, eu escutava a tua voz, Padre. Passaram-se uns dias, e ele começou a pegar o terço e rezar junto. E hoje, no meio de milhares de pessoas tentando, ele conseguiu a ligação para dizer, eu fui curado da depressão no terço das Santas Chagas de Jesus. Hoje eu estou curado. Eu trago esse testemunho que vocês vão ouvir. A TV, rádio vai repercutir. Porque muita gente hoje está com depressão. É um mal muito presente. Mas então, me valendo do Vicente, com ajuda médica, sempre, mas principalmente com a fé. E Jesus das Santas Chagas, é possível curar da depressão. Uma salva de palmas a Jesus. Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado. Basta uma gota do teu sangue e eu serei libertado das tuas santas chagas.